Meu nome é Eduardo Matos e mais uma vez eu tô aqui com o meu co-host Otávio Santana. E aí, Otávio, como é que você tá? Fala, Edu. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, sensacional falar de arquitetura de software. E vamos para mais outro estilo arquitetural, né? Então, parece estranho, mas o mundo consegue ser um pouco maior do que microserviços. Boa, boa. E a gente tá recebendo aqui o Luiz Carlos Faria, também conhecido como Gago. Ele é Solutions e Software Architect. Tudo bem, Luiz, aí? Um prazer receber você, cara. E aí, pessoal? Gente, obrigado, Otávio, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Certinho. É a galera do chat, a galera do que tá assistindo em casa, obrigado. Vamos bater um papo hoje, tem muita coisa legal pra gente falar. Boa, muito bom. Como o Otávio já adiantou aqui pra gente, né, o nosso papo é sobre a arquitetura, ou mais especificamente a arquitetura orientada a eventos. Daí, só pra gente começar aquecendo aqui, eu queria te perguntar, o Gago, ou o Luiz, né, só para colocar todo mundo na mesma página, o que você considera, assim, que é uma arquitetura orientada a eventos? Como é que você diferencia ela de outros tipos de arquiteturas? Tá. O grande conceito por trás da arquitetura orientada a eventos tá ligado a como o acoplamento é realizado no código, na aplicação em si. Então, quando você lida com aplicações que precisam se conectar a diversas pontas, então serviço que chama serviço que chama serviços externos, serviços que chamam serviços internos mesmo, você vai ter sempre uma dinâmica que é o acoplamento de quem chama para quem é chamado. Quem chama precisa conhecer quem está sendo chamado. Isso sempre vai gerar um nível de dependência entre essas duas partes. E essa dependência, acoplamento sempre é custo, acoplamento sempre é um problema a ser tratado de alguma forma. Então, quando você olha para a arquitetura orientada a eventos, ela visa entrar no meio dessa jornada, no meio desses acoplamentos e fazer com que você desacople esses caras, que você simplifique esse tipo de operação. Na prática, a gente tem essas interconexões porque o negócio demanda, ainda mais no mundo de microserviços, mas o que a gente faz é olhar para elas e falar assim, tem um jeito melhor para fazer isso, para reaproveitar mais, para ter menos complexidade, é repensar esses caras. Se a gente olhar para o mundo real, a gente vai só encontrar na arquitetura orientada a eventos uma representação do mundo real no código, no dia a dia de projeto, no dia a dia de arquitetura. E um outro ponto que eu queria entender assim, de você porque assim, independente da escolha que a gente faz, a gente vai ter um trade-off. Então o Otávio costuma falar bastante disso. Daí eu queria entender, assim, na tua visão, pela tua experiência, quais são os trade-offs ali que a gente tá tendo, né? Escolhendo ou não escolhendo uma arquitetura orientada a eventos. Porque assim, beleza, a gente ganha um desacoplamento ali. Então a gente desacopla alguns serviços de outros. Beleza, isso aí em geral, talvez seja um ganho interessante. Mas o que a gente perde quando a gente faz isso? A complexidade, não tem jeito. Complexidade em diversos momentos. Então, não só complexidade na modelagem, mas como complexidade nas discussões. Se você pega uma discussão de EDA sobre evento, são discussões homéricas e gigantes sobre o que é um evento. Então, você vai ter que sentar, planejar. Então, deixa de ser uma coisa não orgânica, mas passa a ser uma coisa planejada, precisa ser mais estruturado. Porque quando a gente desenha o cenário de eventos e comandos, é bem a separação do que se faz com o Event Driven, né? Nessas duas grandes tipos de evento, tipo de mensagem que a gente propaga, a gente vai ver que há discussões muito grandes sobre eventos. Evento é gordo, evento é fino, é enxuto. Evento gordo, ele, por exemplo, tem todos os dados de uma operação que foi executada. Evento enxuto tem os IDs daquela operação que foi executada. Cada projeto merece um jeito diferente de trabalhar. Então tem peculiaridades que assim pode chegar no sexo dos anjos. O cuidado, assim, o trade-off para mim é esse, tipo, a complexidade ficar grande demais e você daqui a pouco não consegue gerenciar isso. Uhum. Ainda mais num cenário desse com um time assim, a gente está falando da possibilidade de um time jovem, possibilidade de um time da ausência de gente experiente, talvez turnover alto, talvez layoff atrapalhando. Então a gente é um nível de insegurança, tá? Uhum. Com certeza. E tem um ponto que eu acho bem interessante, assim, quando a gente fala de complexidade, porque, assim, é difícil, por exemplo, da gente saber, até em alguns casos, de onde o evento está saindo, porque pode ser que a gente esteja consumindo de vários lugares. Talvez seja um pouco difícil de sincronizar, talvez algumas mudanças ali. Acho que um ponto
que pega bastante assim, quando a gente fala de uma arquitetura orientada a eventos, é a parte especialmente de traceability, né? Da gente conseguir saber de onde surgiu alguma coisa, para onde ela foi, o que aconteceu ali no meio. Então, quando a gente tem um problema no meio, pô, beleza, mas onde exatamente aconteceu o problema, sabe? Qual a origem disso aqui? Então, normalmente fazer descobrir ali a origem costuma ser meio complexo isso aí. Mas aí é natural de qualquer arquitetura distribuída. Então, você está usando mensagem, mesmo não trabalhando com Event Driven, você está usando mensageria, você já se lascou nesse fluxo. Se você está usando microserviços, tem uma stack longa de chamadas entre eles, isso também tá meio complicado em relação a isso. Claro que tem ferramental para ajudar. Mas então você já tem Jaeger para trabalhar, para fazer tracing. Só que, por exemplo, o Rabbit não tem trace automático. Você tem que instrumentar algumas coisas ali para fazer isso acontecer. Então tem um nível de complexidade, sim. Depende da responsabilidade, depende do time. Isso fica mais para o arquiteto, isso fica mais para o técnico, depende do cenário. Uhum. E o ponto que eu queria entender Oi, desculpa. Não, pro técnico não, pro dev, falei errado. Uhum. Não, tranquilo. E um ponto que eu queria entender de você também, um ponto que você comentou que eu acho interessante trazer aqui à tona, né? A diferença entre a gente somente usar mensageria ali no nosso dia a dia e ter de fato uma arquitetura orientada a eventos. Como é que você vê essa diferença aí? Se é que tem a diferença. Não, tem diferença sim. Quando você pensa na arquitetura orientada a eventos, você está falando basicamente de 4 patterns diferentes. CQRS é um. E assim, isso eu estou pegando material usando como referência o paper do Fowler falando sobre 4 tipos de Event Driven, tá? Então a gente vai pegar o Event Carrier State Transfer, que é onde eu pego todo um estado de um evento que aconteceu no meu modelo e falo assim, transporto isso inteiro. Então eu falo, cara, aconteceu essa mudança toda, essa entidade inteira mudou, passa para frente. Quem são os interessados, consomem aquilo. O CQRS, separação ali de command e query, então o outro. Event Notification, que já é a propagação só dos eventos, falando assim, cara, aconteceu um evento, passa só o ID de controle, mas não passa o evento inteiro. E isso faz muita diferença. Isso parece bobinho, mas faz muita diferença. E tem um quarto que eu não vou lembrar, mas enfim, são basicamente 4 itens, falei 3 aqui, mas esses são os principais. Quando a gente fala de mensageria, eu não necessariamente tenho um desenho arquitetural pensando em eventos, porque quando eu trabalho com mensageria, eu estou simplesmente botando um message broker no meio e falando, cara, tem um mediador aqui. Só que esse mediador, não necessariamente eu tenho uma arquitetura toda pautada nele, pautada no uso de boas práticas de mensageria. Eu posso simplesmente estar ali para botar resiliência. Então, pensa num cenário que eu tenho um webhook. Esse webhook recebeu uma chamada HTTP, no endpoint HTTP. Ao invés de eu botar no banco de dados, eu boto num message broker qualquer. E depois eu vou consumir aquilo ali. Eu estou usando Event Driven? Não é um evento. Estou simplesmente pegando uma coisa, botando uma fila para depois consumir depois, para poder garantir a resiliência de tudo para baixo pode estar capotado. Tudo para baixo pode estar offline de alguma forma. Então, e quando voltar, o meu consumidor volta, aquele processo a ingestão daquele dado vai continuar. Então há uma separação. Mensageria é a forma baixo nível da coisa, é um modo rudimentar de pensar. Então eu falo, cara, tô botando aqui um mediador, tá bom, pode ser que ele ajude, mas eu não necessariamente tenho uma arquitetura pautada nisso. Quando você pensa em Event Driven, você vai pensar em, cara, beleza, vamos planejar aqui a intercomunicação entre meus pontos da aplicação. A publicação de um evento e o consumo desse evento. E o ponto esse lance da relação entre evento vai muito de conseguir olhar para o mundo real e falar assim, putz, um evento aconteceu, tem interessados, os interessados passam a seguir o fluxo de negócio a partir do entendimento desse evento que aconteceu, ao invés de receber um comando de faz isso agora. Acho legal que a palavra-chave é muito desencapsulamento, né? No fim, eu tenho um componente A que quer mandar informação para o componente B e a médio e longo prazo eu não quero que A conheça B. Mas aí que então a gente pode até pensar, inclusive... Pode falar. Não, vai, continua. Continua pra gente trocar. Não, inclusive... Inclusive, a gente pode pensar, né, viajando bastante aqui, será que fazendo essa relação arquitetura e design,
será que o Event Driven Design é, na verdade, o Open Close Principle a nível arquitetural? Faz sentido, tá? Faz sentido sim. Em diversos pontos faz sentido. Mas esse ponto que você falou da mensagem, do chamador, é porque a gente, olhando de fora, vai olhar para aquele universo e pensar: fulano tem que mandar a mensagem para ciclano. Quando a gente bota Event Driven, o prisma do olhar do Event Driven para esses dois comportamentos, você vai dizer assim: não, fulano não manda mensagem para ciclano. Fulano diz que aconteceu algo aqui, só nesse universo aqui. Fulano não manda mensagem para ciclano. Fulano só diz que aconteceu. E essa mudança faz com que esse fulano que manda mensagem, ele diz pela ótica dele próprio o que aconteceu, não pela ótica do outro que vai receber. E essa que é a grande sacada. Ele não depende mais de quem vai consumir. Ele não se importa com quem consome. Inclusive, a relação de quem produz para quem consome, ela pode ser de 1 para N ou de 1 para 0. Você pode, inclusive, começar um projeto publicando mensagem que ninguém vai consumir. Por um mês, uma semana, um ano. E depois de um ano, alguém está interessado naquilo já está lá pronto para consumir. Então, os roadmaps que a gente quer isolar, quando a gente fala, voltando já para o nosso microserviço de independência, os roadmaps que a gente quer tornar independente, eles não se ferem com esse tipo de arquitetura. Eu continuo sendo independente. E o que eu quero é, cara, meu projeto publica um evento que diz o que aconteceu. Quem está interessado, não me traga esse problema para o meu projetinho aqui que publica evento. Eu não tenho que saber, eu não tenho que chamar você. Eu tenho que dizer que aconteceu algo. E essa é a sacada que vai mexer nos roadmaps, que vai influenciar no dia a dia de projeto, que vai influenciar em como você ter um roadmap independente de fato. Então, os ganhos estão ligados aí. Claro que a complexidade aumenta com isso. A gente já falou sobre isso, mas inevitavelmente a gente vai começar a pensar nessa separação clara entre eu vou tentar o máximo possível evitar mandar comandos, porque comando é acoplamento direto. Quem manda o comando tem que saber o que tem que mandar, mas quem publica evento tem o dono da informação é ele mesmo, não é o outro lado. E essa mudança faz muito sentido no acoplamento, no desacoplamento. Né? Esse é o famoso don't call me, I call you, né? Então, em vez de, por exemplo, vamos pensar numa forma mais tradicional, assim, de comunicação. Então, em vez de eu ter que acessar um endpoint onde eu mando os dados e alguém vai receber, e se eu tiver, sei lá, 10 outros serviços que dependem desse mesmo dado, ter que mandar para mais 10, não, peraí, eu produzo aqui e depois ele vai chegar em você de alguma forma, né? Se você quiser consumir aquilo, né? Até se o sistema eventualmente parar, enfim. E pensa bem, assim, ainda tem uma vantagem. Vamos falar que somos nós dois, eu e você, Edu. Você tem que mandar a mensagem para mim. E eu só aceito de um jeito XPTO. Se eu só aceito de um jeito XPTO, que é o meu formatinho aqui, você tem que ter esse conhecimento. Então você tem uma carga cognitiva de entender isso para poder produzir aquilo. E se eu, por acaso, mudar o jeito de receber, você é impactado porque você está mandando. Agora, nota que se você produz um evento, quem é o dono do evento é você. Você é autônomo em relação a ele. Você não depende de mim. E essa que é a virada de chave. Uhum. Você é autônomo e, por sua vez, você pode mudar quando você quiser. Se você quiser publicar um evento que é muito diferente do primeiro e não quer impactar ninguém, publica separado. Uhum. Para notificar todo mundo, tem uma nova versão aqui. Se quiser consumir da nova, tá aqui. E aí você deixou o mundo livre e você não, o seu roadmap aí tá intacto, tá livre. Uhum. Sim, com certeza. E daí eu queria até entrar num ponto aqui que essa parte talvez não seja mais tão trivial assim, que é o seguinte. Beleza, eu tenho autonomia para mudar os eventos ali, quando eu bem entender, quando fizer sentido, né, para a minha aplicação. Porém, tem pessoas que consomem de mim. Então, durante um tempo, por conta de retrocompatibilidade, a gente naturalmente mantém ali pelo menos 2 versões rodando, né, para as pessoas conseguirem ter o tempo de mudarem para uma versão mais nova. A questão é, como que a gente consegue fazer essa evolução com o tempo num ambiente onde as pessoas não necessariamente vão querer priorizar aquela mudança de fato? Como é que a gente consegue convencer as pessoas a fazerem isso ali na empresa? Porque eu já vi vários casos de APIs legadas, elas terem que estar lá porque alguém está consumindo e não tem muito que a gente possa fazer, né? Então, tem alguma forma de simplificar essa evolução aí sem ter que manter um legado muito grande? Tá, vamos lá. Isso é mais comum quando os eventos são gordos, quando os eventos têm muitos dados.
quando os eventos são mais enxutos, a tua necessidade de mudança é muito menor. Tá? Então, essa é uma discussão, inclusive, natural. Quando você está falando de eventos cheios, e a gente está falando basicamente do pattern que resolve isso, é o Ambit Carried State Transfer, que é a transferência de dados completa para uma outra parte qualquer, como um evento. Isso gera um acoplamento alto por causa da estrutura de dados daquele evento. Então, se você muda seus dados do banco, você provavelmente vai mudar seus dados também no evento. Isso gera, sim, um problema. Mas se você pensar que o evento é só uma troca de IDs, esse problema se reduz substancialmente porque a evolução no teu banco não significa mudança no teu evento. Agora, gestão de eventos e versão de eventos, gestão de versões. Cara, eu nunca vi isso funcionar bem quando você chega nesse problema de não conseguir atualizar, de ter esse tipo de dependência. É o tipo de falar que, opa, vamos parar aqui, porque assim, o que era para ser independente, agora virou um gargalo e me trouxe dependência. Não, tá errado. Então, eu já vi diretoria cair, já vi algumas mexidas em TI, gerência cair, já vi um monte de coisa acontecer por conta desse tipo de cenário. Porque é um tiro no pé. Você vende uma ideia de que, cara, não, tô botando essa arquitetura aqui para isso, vou ter esse benefício. E você não tem. Se ninguém priorizar esses upgrades, e aí qual é a recomendação? Cara, end of life bonitinho, uma linha de tempo aí de quando você vai aceitar, então, sei lá, 1 ano, 2 anos, uma linha de tempo qualquer arbitrada, e isso tem que entrar porque tem que entrar. Quando a gente fala desse tipo de arquitetura, a gente não está falando também de projeto tão pequeno ou de tão amador, a gente está falando de projetos maiores e com mais carga de engenharia, entendeu? Então, em geral, você tem mais chance disso ser menos problemático. Faz sentido. Então, na tua visão, assim, se a gente depende de uma mudança com uma frequência relativamente alta, isso provavelmente é problema no próprio design ali da arquitetura. Uma escolhazinha do tipo de evento. Uma coisa muito boba relacionada, que faz muita diferença, se você manda um evento enxuto, que é os eventos que só tem IDs, muita gente reclama, no primeiro contato, beleza, mandei um evento aqui, mas, cara, o evento não está completo, eu tenho que fazer uma chamada HTTP para consumir o resto dos dados, para descobrir de fato o que é aquele evento. Qual o sentido disso? Vai aumentar a carga de rede, vai aumentar... O sentido disso é o quanto de engenharia de software a gente tem para lidar com versionamento de API, com estrutura de dados de API, com consumo resiliente de API. Você pede resiliência para trabalhar com esse consumo HTTP, por exemplo? Nenhuma. Se o teu fluxo com mensageria, a resiliência do HTTP é assegurada pela mensageria. Vamos supor, traduzindo isso para termos práticos. Se você tem um consumo de uma fila que precisa executar uma query HTTP, você está em cima de um consumo resiliente, quer dizer, a infraestrutura do Message Broker está garantindo aquilo ali. Se por acaso o endpoint vai fora do ar, o endpoint tiver qualquer problema, a mensagem não vai ser processada, vai tomar uma exception ali, ela vai voltar, vai tentar durante um ciclo qualquer. Se não conseguir nesse tempo, vai para uma dead letter, depois volta. Enfim, quando tudo se restabelecer, eu vou executar de fato aquilo que pega os dados e processa, e continua. Agora, o nível de engenharia ou de história que eu tenho em cima de HTTP, para poder dizer, cara, você tem essa credencial aqui e consome esse dado dessa estrutura. Eu consigo dar o CPF do serviço que me consome. Isso faz muita diferença para a gestão. Quando eu estou falando de mensageria, eu mando um evento complexo, eu não sei quem está consumindo. Talvez eu nem tenha a gestão disso, talvez eu nem tenha um mapeamento disso, claro. Porque eu estou publicando o evento e não sei quem está consumindo, porque eu planejei não querer saber. Então, e aí num belo dia, o mundo desaba porque eu botei um parâmetro a mais, eu tirei um parâmetro. Tirei um dado. Mas o fato é que quando você faz esse consumo via API, você está usando toda a história que a gente já tem de HTTP, toda a história de API Gate, toda a história de versionamento e autorização, tudo que a gente não tem em outros protocolos, a gente vai voltar a ter no HTTP. Então, a camada de gestão que talvez você precise, está aí. Está nesse detalhe. Em compensação, o evento, ele é tão enxuto que, assim, teu modelo pode mudar de ponta cabeça, que aquilo não vai ser influenciado. Você falando isso, fica muito claro para mim possíveis trade-offs aqui, né? Então, se eu talvez não tenha certeza da frequência de mudança, possivelmente vou escolher
um evento que é menorzinho e depois a gente faz chamada HTTP ou talvez no outro formato para a gente conseguir consultar os dados completos. Agora, se eu estou num ambiente onde rede é um problema para mim, eu vou ter que construir muita rede para fazer isso, talvez seja melhor ter um evento mais gordo ali. E o risco justo. Nas mudanças, enfim, possivelmente poder ter problema ali, né? Então a gente vai precisar ter um combinado muito maior. Daí o que eu queria entender, assim, na sua visão, não sei se você já percebeu alguma diferença, assim, né, entre empresas grandes e pequenas nesse sentido. Você vê um estilo de um evento maior ou menor funcionando diferente, assim, tipo, empresas grandes e pequenas, ou não tem muita diferença? Depende muito ali da cultura da empresa, talvez? Eu já vi é basicamente por projeto e problema. Então, em geral, quando eu tenho projetos mais estruturados, há uma equipe de TI que está muito preocupada com o tamanho do evento. Então, um volume muito grande e tal, está muito preocupada com essa dinâmica. Então, eu já vi isso dar problema, já vi isso dar certo, já vi algumas formas diferentes. Então, o ponto principal é que quando eu tiro esse acoplamento, quando eu reduzo, simplifico isso, e eu passo a escolher ter o evento mais cheinho só quando eu quero, só quando eu realmente preciso, a vantagem que eu tenho é que esses pormenores param de ser problema. Porque isso que você está falando de essas pequenas mudanças, elas são capazes de atrapalhar o desenvolvimento ainda, antes da primeira versão entrar em produção. Então, às vezes, gera desconforto. No momento de estar em uma transição, numa troca de arquitetura, numa adoção num projeto específico, isso pode gerar desconforto. Pode gerar aquela coisa tipo, será que isso vai funcionar mesmo em produção? Será que aquela coisa meio estranha de será que vai, será que não vai? Será que está certo mesmo? Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes, então gera um pouco de insegurança. Eu vou tentar sempre pensar no evento enxuto, como primeiro pensamento, e depois eu penso, cara, beleza, temos a possibilidade aqui dos eventos maiores, mas é uma possibilidade, está no jogo, para a gente discutir, mas ela é a segunda opção. Se você tem que me provar que a primeira não está legal. E tem um monte de casos que também não vai ter. Tem um monte de casos de sincronização, tem um monte de casos que vai fazer sentido você mandar os eventos inteiros, enfim, o que vai. Aí, esse ponto talvez seja um pouco mais delicado, assim, que eu queria levantar. Porque, assim, esse tipo de arquitetura, né, quando a gente fala de arquitetura orientada a eventos, ela tem ganhado bastante tração aí nos últimos anos, mas sempre existe o risco, né, de, como qualquer coisa que ganha tração, das pessoas começarem a adotar ali pelo puro hype. Então, queria saber se você já se deparou assim, com alguma aplicação que usava esse tipo de arquitetura, quando claramente não era uma boa opção ali. Como é que foi? É o CRUD Event Driven, né? O CRUD DDD, tem um CRUD DDD, tem um CRUD Event Driven, tem um CRUD microserviço. É sempre assim, sempre nessa linha. Eu acho que é natural você ver no projeto de GitHub, a galera fazendo teste em casa. É super natural você achar essas bizarrices assim, porque o cara não tem nem tempo para fazer algo maior, então não tem nem energia para fazer isso no horário vago do cara. Mas já vi empresa também, cara. Eu acho que o maior problema para mim não era não precisar, era não ter as condições necessárias. Então, por exemplo, você está falando de evento, mas todo o resto é hiperacoplado. E não é o melhor caminho. Então, em geral, para você fazer um projeto decente não, mas interessante de Event Driven, você primeiro pensa no desacoplamento em outros níveis, pelo menos em módulos, independência, para fazer sentido essa troca de eventos. Quando você faz isso só para inglês ver, você não vai ter benefício nenhum, você está só, sei lá, tapando só com a peneira. Você não tem um benefício claro de desacoplamento, mas o cara consome o banco do outro. Beleza, tô aqui discutindo separação de responsabilidade entre eventos e comandos, para que eu tenha um evento que só se preocupa quem está publicando e o comando é um tipo de acoplamento em que eu estou de fato olhando para quem precisa executar uma tarefa. Tô preocupando nesse nível de sofisticação, lá em cima, eu estou compartilhando o banco aqui numa boa, como se nada tivesse acontecendo, um nível de acoplamento máximo que não tem roadmap independente desses dois serviços. Eles estão hiperacoplados e o roadmap é uma coisa só. Não faz sentido. Então, é esse tipo de coisa. É o mesmo cenário de microserviço, de não fazer sentido porque você tem um nível de acoplamento tão grande que você não traz a independência para a gente conseguir discutir isso aqui. Talvez tenha faltado ali, você me corrija se eu estiver errado, uma discussão um pouquinho mais profunda sobre domínio, né? Então, o que faz parte do que, por onde a gente está começando, para depois pensar na arquitetura. Justo.
Mas boa parte desses projetos não tem nenhum conceito de domínio. É uma modelagem que parte de um banco de dados e é do banco para alguma coisa. Não tem uma camada intermediária com conceito de domínio. Muitas vezes, esses bancos ou essas aplicações são resultado de porte de código de procedure para uma coisa, algo parecido com o Business Process de 2002. Tinha um desenho com Business Process e Business Workflow. Um livro de engenharia, um livro de arquitetura interessante, que fazia os desenhos de arquitetura da época, e era um modelo normal naquela época. Procedural, basicamente procedural ligado a banco. Então, nada muito diferente do que a gente ainda encontra hoje em alguns projetos. Claro que já, graças a Deus, não é mais maioria. Eu acho que eu vou trazer uma polêmica aqui, tá? Mas quando se fala de solução, é difícil ver quando se de fato utiliza a ferramenta correta para o momento correto. Principalmente nos momentos atuais. Tem até um artigo muito famoso, né? Que ele fala desse momento paradoxal. Nós temos muito mais ferramentas, muito mais soluções, só que essas ferramentas que deveriam gerar produtividade para a gente, acho que dando computer word, está nos gerando complexidade, porque pelo fato de termos muitas opções, geralmente tendemos a seguir o hype, em vez de seguir Faz o bom sentido. senso. Não, que para mim concordo plenamente. Eu só tenho uma preocupação que para mim, qualquer escolha bem feita, ela é sempre, vamos lá, pensando num roadmap de longo, num roadmap que não seja imediatista, tá curto. Então, pensando num roadmap maior, numa empresa, por exemplo, a primeira adoção de uma solução qualquer, de uma ferramenta ou solução qualquer, ela é sempre over engineer, na minha opinião, tá? Nas minhas escolhas. Ela necessariamente, ela tem que ser over engineering. Obrigatoriamente. Por quê? Eu quero conforto. O primeiro projeto a adotar tem que ser com o pé nas costas. Para que na segunda faça sentido. Então é sempre olhar para frente. Que lugar que eu posso aplicar isso agora com segurança e tranquilidade, que não vai comprometer politicamente o projeto, a equipe ou a diretoria. Como é que eu faço isso agora para agitar naquele projeto lá daqui a 2 meses? Ou pode nem ser um projeto, pode ser o mesmo projeto, só com uma nova fase dele. Então, como é que eu posso fazer isso agora com sobras? Exemplo bem bobo, mensageria. Mensageria é sempre um problema por causa da carga cognitiva de entender o comportamento assíncrono. Primeiro caso de uso que eu uso mensageria, e-mail. E qual a necessidade de enviar e-mail com mensageria? Praticamente nenhum. Eu vou ter um monte de benefício? Vou, porque eu vou tirar a carga da aplicação, tal, vou, mas para o negócio, caso de uso, é bobíssimo. É bobagem. Só que é o primeiro onde eu dou conforto para o time, onde eu sei que eu vou resolver aquilo ali, independente do problema que vier. Então eu dou uma segurança, por quê? Para os casos de uso que eu tenho na frente. Agora eu tenho que ter a certeza de que aquilo vai fazer sentido. É controverso, tá? É bem controverso, eu sei que é. Mas o meu ponto é que se você não fizer isso, o risco que você tem é de você trazer muito risco para a primeira implementação. Esse é o meu ponto. Eu acho que a questão aí é como que a gente sabe se a gente está um passo além ou se a gente está 10 passos além. Acho que esse é um ponto. E o outro Faz ponto sentido. E o outro ponto e se o futuro que a gente imaginava, né, que a gente está criando uma hipótese que esse futuro vai chegar, e se ele não chegar? Sabe? Ficar muito diferente daquilo que a gente imaginava. Então a gente criou uma complexidade maior ali também, na expectativa de que aquele futuro ia chegar, mas ele era uma ilusão, né? Claro que depois que o tempo passa, fica fácil a gente identificar isso, né? No começo não é tão fácil assim. Mas enfim, acho que existe um risco também da gente dar alguns passos à frente também. Eu acho que tem decisão, por exemplo, você não vai... a gente vai concordar em algum nível que existe um certo nível de projeto, não sei qual é esse nível, mas a gente vai, em algum momento, vamos chegar a um acordo que existem projetos pequenos demais que DDD não faz sentido. Só que é óbvio que alguns projetos, a maioria dos projetos, passou um pouquinho desse limite e já vai precisar. Então é uma coisa mais óbvia, vai da experiência, vai da expertise, é mais nessa linha, tá? São coisas, você não vai jogar com a sorte nem com o dinheiro do cliente, né? Então você tem que levar em consideração. Mas tem coisas que são meio óbvias, por exemplo, quer ver coisas bobas de arquitetura, de soluções de arquitetura que vão ajudar qualquer projeto. Mensageria, cache,
container, são coisas que assim, meio batidas já, que você fala assim, cara, é muito difícil não tirar proveito disso. É muito difícil isso não resolver meia dúzia de problemas importantes desse projeto. Ah, mas e event-driven? Calma aí, não sei. Talvez. E aí você fala dos cenários clássicos. Ah, eu tenho e-commerce. Cara, de olho fechado. Event-driven, para mim, é de olho fechado. Com certeza. Com certeza você vai tirar proveito. Porque o nível de interação é muito grande. Então você tem eventos que acontecem por diversos motivos, diversas vezes, em diversos momentos, precisam se notificar entre sistemas internos e sistemas externos. Então é um clássico benefício. É um clássico tipo de problema de negócio que demanda esse tipo de comportamento. iFood ou similares de iFood. Mesma coisa, você vai ter um monte de benefícios adotando. Então não é que necessariamente você chegou àquela conclusão para aquele projeto de forma tão artesanal. Mas é como você pensar, cara, isso aqui é um carro, não é um carro? Tá, então precisa de 4 rodas. É mais ou menos isso, entendeu? Mais ou menos nessa dinâmica. É uma mistura é uma mescla de contexto, certo? E de experiência, né? Que você já vai trazendo ao longo do tempo. Então você já tem essa acessibilidade também, né? E o ponto Edu é bem interessante. Eu já vi casos extremos, né? Então teve uma startup que eu acabei mentorando depois. Eles pararam 3 meses, não conseguiram entregar nenhuma feature, porque na época o CTO ele decidiu que ia utilizar tudo orientado a Kubernetes e contratou 3 front-ends para resolver tudo. Então, assim, tem sempre aqueles casos bem exóticos, né? Mas esse é o ponto e o peso de um arquiteto, né? Porque o arquiteto ele é um técnico, comunicador, comunicativo, ele tem experiência, né? Então, ele tem esse sentimento também, né? Então, assim, tem esse, não sei, esse poder, esse sentido aranha da arquitetura, né? Então, pô, aqui eu sinto que vai... Eu acho que o ceticismo é um bom método. Você ser cético sobre qualquer circunstância. Então, cara, até um exemplo bobo. Eu sei que eu tenho viés, ponto. Se eu sei que eu tenho viés, o que eu já defenderia pelo meu viés tem que ser minha última opção. Tem que ser, tipo, tem que estar lá no final para eu poder conseguir ser mais justo. Entendeu? Tipo, pra conseguir, só que eu tenho que me conhecer e saber disso. Para poder botar as coisas na mesa de forma mais tranquila. Agora, tem uns cenários batidos desses que são super de boa, super, tipo, já sei o que salva. E um ponto que eu queria saber de você, imagino que você já deve ter passado por isso várias vezes, é assim, pegar times que não estavam usando ainda uma arquitetura orientada a eventos, e essa arquitetura se aplicava bem ali no contexto do time, né? Então, quais dores são mais comuns, assim, as primeiras dores que você começa a enxergar, pessoal, talvez aqui eu acho que vai se encaixar bem a arquitetura orientada a evento, só pelas dores que o pessoal está sentindo. Tá. As primeiras dores são as dores de não ter mensageria, então dor de acoplamento. Então, cara, o que acontece? Geralmente você tem API chamando API. Nasce disso, depois você transforma em evento. API chamando API. A API mudou. Não é meu time que organiza isso. Tem que esperar o deploy acontecer para poder subir minha versão nova aqui, porque essa chamada aqui vai quebrar. Eu não posso... serviço está offline, capotou aqui para mim também. Então tem um monte de demandas, são demandas que casam aí tanto com mensageria como event-driven, porque event-driven já é um passo além. Então, são demandas principalmente de mensageria, que são demandas todas essas demandas que a gente falou, mas aí quando entra o event-driven, quando você começa a ver, beleza, troquei agora a minha forma de trabalhar por mensageria, beleza, só que eu ainda tenho acoplamento. Eu ainda tenho que me preocupar com o que você recebe. O que o outro tem que receber. E eu olho para o fluxo de negócio. Eu não olho para a minha necessidade. O componente que deveria ser autônomo para olhar para ele olha para o fluxo como um todo, para saber quem é o próximo passo. Então, vamos olhar nós três aqui. Pensa que a gente tem uma escada de eu mando mensagem para o próximo, para o próximo. No meu caso, eu tenho que mandar mensagem para o além, dizendo o seguinte, aconteceu algo aqui. Se eu tenho que mandar para você, eu tenho que saber onde você está, em que posição você está aqui nessa dinâmica, eu tenho que saber o que você precisa receber, então o acoplamento continua grande. Você botou um mecanismo para ajudar, mas o acoplamento continua grande. As dores são essas dores de acoplamento. É você ver, cara, roadmap que não destrava, interdependência que você não consegue se desvencilhar dela, com o trade-off, que a gente falou lá no início, de, cara, complexidade. Não tem jeito. Nunca vi
E assim que talvez se alguém esbarrar num cenário que é simples, me avisa, quero ver, sabe? Porque eu nunca vi isso ser simples, ser tranquilo, assim, digerível, bem simplesinho, tá? Se você botar um júnior na equipe, ele performar bem de cara, entendi de cara. Não, é sempre um desafiozinho você ter esse tipo de projeto. É sempre... Você pega a galera mais jovem, é mais complexo, pega a galera mais antiga que acha que over engineer é complexo também. Então, são cenários que eu nunca achei tranquilinho. E quando você fala ali sobre desacoplamento e tal, acho que é um ponto super interessante assim dessa arquitetura. Porém, isso necessariamente, pelo menos na minha visão, isso deve estar ligado também a outras formas como as equipes interagem. Então, por exemplo, se eu dependo de fazer, sei lá, uma solicitação para uma outra equipe para fazer tal alteração, para eu conseguir usar, ou para ter acesso a esse serviço, cara, tipo, talvez esteja complicado demais ali, complicando muito mais o que deveria ser muito mais simples, né? Então, se eu quero desacoplar, eu tenho que desacoplar, idealmente, a maior parte possível, inclusive novos acessos, solicitação de, sei lá, de chaves, esse tipo de coisa. Como é que funciona, por exemplo, a solicitação de chave? Em tese, toda a infraestrutura que já existe para API, ela continua sendo usada, só que mais para consulta. E aí, você já usa ferramenta que você já tem, história que você já tem comprado, ou enfim, open source, não importa. Mas toda a história de gestão de API que você já tinha, para poder fazer as consultas. E aí a parte importante disso é que você sabe quem consome cada tipo de dado. Se eu tenho um dado, vou dar um exemplo de perfil de usuário do e-commerce, que tem nome, telefone, endereço, tudo completinho. Um determinado serviço vai consumir o dado completo, com nome e endereço. Outro pega só nome e telefone, nome e e-mail. Você consegue saber quem consome cada tipo desses dados. E aí a sua gestão vira a gestão de API, mas o evento é um evento enxutinho. Então, você lidou com isso usando as ferramentas certas para a decisão certa. Então, para eu saber quem consome o meu evento, cara, qualquer um pode consumir isso aqui. Não é relevante, não tem LGPD para lidar, não tem nada disso para lidar com esse evento enxuto. Não tem nenhuma preocupação dessa. Já do ponto de vista de quem consumiu, quem usou a API de consulta para pegar o dado completo do usuário, sim, eu tenho preocupações com isso. E eu consigo gerenciar quem consome quem. Não, minha cabeça está explodindo hoje. Bem interessante esse tópico, né? Principalmente que deixa bem explícito que no fim tudo morre em trade-offs e o peso da experiência do arquiteto, né? Porque querendo ou não, talvez alguém mais novo que não tenha passado por essa experiência e colocar esse componente pode gerar cada vez mais uma overengineer, né? Ou colocar algo desnecessário, foi como o Gago falou lá no começo, né? Eu vou criar um CRUD orientado a serviço, um CRUD orientado a eventos, um CRUD orientado a DDD. Então, assim, é bem interessante essa discussão, né? De conhecimento, experiência, dores e esse sensor, né? Que à medida que a gente vai evoluindo na carreira, a gente vai criando. Para mim, o que vai fazer diferença é qual é a maturidade dessa empresa, ou qual é a maturidade desse projeto. E quando eu falo maturidade da empresa, eu estou falando o seguinte, como é que ela desenvolve software? Então, como é que ela contrata gente? Então, vamos olhar para gente. Ela contrata muito júnior ou tem uma distribuição aí razoável? Seja lá o que razoável seja para cada um. Mas se ela é uma empresa que só contrata júnior, e isso quer dizer que ela só tem gente muito nova, quanto mais complexa a arquitetura, maior o desafio de aceitar gente nova e de formar essa gente nova. Então, é uma situação que você tem que começar a frear nessas novidades, porque isso é disruptivo. Não, ela tem uma distribuição que eu tenho mais gente para ajudar os novatos, eu tenho um jeito aqui de trabalhar que consigo lidar com gente nova entrando e tá tudo bem, é acomodado. Aí você tá mais fácil de você aceitar a ideia de, putz, pode ser que seja uma solução para cá. A outro ponto de maturidade cara, isso aqui é um projeto pequeno, ou é um microserviço, ou é um cenário de um e-commerce, ou é um novo iFood, mesmo que seja um pouquinho menor, mas o que é isso aqui? A gente está falando de quê? Para onde ele vai? O papel do arquiteto é ajudar do ponto de vista estratégico também. Então,
o fato dele entender qual é o projeto de futuro desse projeto, ou qual a visão de futuro dele dá 2, 5, 10 anos, dá um norte do que ele tem que desenhar para arquitetura, se aquilo faz sentido ou não. Tem projeto, cara, o cara fala, cara, isso aqui é MVP. Cara, isso aqui é MVP, esquece Event Driven. Ponto, calma. Quando ele sair de MVP, vamos tentar engatilhar para ele ficar fácil aqui, disso ser transposto quando sair do MVP, quando transformar esse MVP em reconstruir na fase 2 ou qualquer coisa. E aí, sim, fica um negócio mais você já facilita para que seja desenhado isso na frente, mas você não faz de fato. Muito bom. Eu queria continuar o papo aqui, mas nosso tempo está acabando. Daí eu queria abrir um espaço para você, Gago, passar aí a sua mensagem, para você fazer seu jabá, se você quiser. Fica à vontade aí. Massa. Galera, eu sou o Luiz Carlos Faria, sou responsável pelo Gago I/O e Microsoft MVP já há 4 ciclos, arquitetura de software, até de solução, tem informação dedicada à galera de .NET, tem informação para a galera sênior, para o sênior líder técnico e arquiteto, para trazer o cara do universo .NET até o arquitetura de solução, o Cloud Native .NET. Tem também informação para mensageria, que é o mensageria.net, e o Gago.io, que é o lugar principal onde eu tô aí, enfim, tô aí já quase 10 anos, né, falando de tecnologia. Desde 2014 foi o último blog. Se eu contar o blog anterior, mais de 10 anos, deve ter uns 13 anos, mas só dessa versão do blog são 10 anos quase. Bastante consistência aí. Muito bom. Muito obrigado aí, Otávio, aqui pela presença também. Muito obrigado, Gago, pela presença. Um abraço para vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.